Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo aqui embaixo, gente. No botão escrito inscreva-se, é muito importante a sua inscrição, é de graça a sua inscrição. Clica uma vez aí embaixo, confirma a sua inscrição, deixa o seu like também, habilite o sino das notificações, pega o link do vídeo aqui, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, manda pra geral, tá certo? Isso aqui é Vasco da Gama. Bom, temos assuntos importantes para a gente falar, para a gente tratar aqui, assuntos do Luca Orejano, assunto do Paulo Henrique, situação séria do Paulo Henrique, tá certo? E muito mais. Bom, durante a semana, né, tivemos algumas questões envolvendo jogadores que vão ficar, na verdade, sem contrato com o Vasco, e jogadores que chegaram no Vasco, né, se destacaram, porém o Vasco não tem a opção de compra. Na verdade, não são jogadores, né? Só temos um jogador, tá, nessa situação, que é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique pertence ao Atlético Mineiro, o Paulo Henrique se destaca com a camisa do Vasco. A informação que eu recebi é que o Paulo Henrique tem vontade de continuar, ou está com vontade de continuar no Vasco, porém o Vasco não tem essa cláusula, né? Tipo, ó, cheguei no final do contrato, vou exercer essa opção e vou comprar. O Vasco não tem. Tem com o Ivan, goleiro que é reserva hoje do Vasco e tudo mais. Mas isso é um segundo assunto. Assim, o Paulo Henrique é um lateral que chegou para ser reserva do Puma Rodrigues, né? E o Puma não foi convocado agora para a seleção, né? Ainda bem, porque não tínhamos outro lateral. O Paulo Henrique está suspenso para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. E nós não temos outro lateral. O lateral que nós temos é o Puma. E se fosse convocado para a seleção do Uruguai, porque é data FIFA, enfim, a seleção do Uruguai vai disputar alguns jogos. Enfim, se ele fosse convocado, o Vasco teria que pedir socorro na base ou improvisar novamente o Paulo Henrique. Essa seria a solução do técnico Ramon Dias. Enfim, não aconteceu. E eu acredito na evolução do Puma Rodrigues também. É um lateral que eu, Eduardo, gosto e acredito na recuperação do futebol desse atleta. Tá certo? Então, assim, o Vasco tem que comprar o Paulo Henrique. Tem que dar um jeito de comprar esse lateral. Eu não sei se o sentimento é só meu, se você também tá... Pô, Eduardo, acho que a torcida do Vasco quer. O cara vestiu a camisa, o cara tá jogando bem, entendeu o que é jogar no Vasco, e faz um tempo que eu não vejo um lateral direito se destacar tanto com a camisa do Vasco, sabe? Não lembro, sinceramente. Eu lembro do Fagner. Eu acho que o que mais se destacou fazendo esse tipo de jogada, esse tipo de velocidade, imprimindo, foi o Fagner, que hoje é lateral do Corinthians. Depois do Fagner, não tivemos outro lateral, não. Sinceramente, assim, tivemos outros laterais, mas com esse destaque, hoje o Paulo Henrique ele consegue fazer boas jogadas. O Paulo Henrique imprime muita velocidade. Ontem, mais uma vez, ele marcando no campo ontem defensivo, já, pô, não vou muito, não conseguiu sair muito, mas ficou, ajudou na marcação, cara, foi sensacional. É só vocês assistirem os lances do Paulo Henrique, né? Ontem fiquei tentando encontrar realmente bons momentos de alguns jogadores, encontrei mais do Paulo Henrique, né? E do Léo Jardim também. Ó, o Léo Jardim, faz um corte aqui. Léo Jardim tá agarrando muito. Léo Jardim tá salvando muito o Vasco. Tem sido um goleiro sensacional. Gosto muito do Ivan. Pedi o Ivan como titular. Critiquei o Léo Jardim em alguns momentos, mas é um cara que está realmente se destacando, está agarrando demais, está catando tudo, está ajudando o Vasco nessa caminhada. É o goleiro com mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. Então, assim, realmente tem sido sensacional e fundamental, tá, para a recuperação do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Então, voltando, Paulo Henrique, que a diretoria administrativa, que todos os envolvidos na negociação com o Atlético Mineiro possam realmente tomar uma atitude drástica, realmente, e comprar, né, o lateral direito Paulo Henrique para o Vasco, tá certo? Acho que vai valer muito a pena e temos enfim, uma sequência muito boa aí pela frente, enfim, com novos momentos, novos dias aí em 2024. Espero que o Vasco com isso... Eu vi algumas pessoas dizendo que esse elenco é ridículo. Meu amigo, você tá nesse mundo aqui, você tá vivendo nesse planeta, porque o Vasco corrigiu uma rota ali no meio da temporada, e dizer que o elenco do Vasco, o time do Vasco é ridículo, chega a ser ridículo o seu comentário. Chega a ser ridículo o seu comentário. Não o elenco do Vasco, não o time do Vasco, que corrigiu a rota no meio do caminho.
o velhinho tomou conta, o Ramon Dias tomou conta, chegou no meio da temporada, corrigiu tudo, né? Pediu vários jogadores como Verratti, Rossi, Paulinho, Paula, Praxedes, Zé Gabriel, ele recupera esse jogador incrível, Lucas Piton, na lateral direita o Paulo Henrique, eu tô falando sobre ele aqui, a dupla de zaga com o Medel, com o Léo no primeiro momento, depois o Maicon, Capasso machucado. Realmente, eu sinceramente, eu custo acreditar um comentário como esse, né? E aí tem o Gabriel Peck lá no ataque se destacando, enfim, dando passe para gols quase todo jogo. Marlon Gomes está machucado, mas quando entra e resolve a parada. Então vamos prestar atenção nos comentários, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que tem algumas pessoas que querem rebaixar o Vasco, né? Eles vestem a camisa do Vasco literalmente para rebaixar o Vasco. Não só no campo, mas rebaixar o Vasco também nos comentários. E aí aqui eu não vou aceitar. Aqui eu não vou ler o comentário e vai passar batido, sabe? Pelo menos aqui não, sabe? Eu acho isso sacanagem. Não quer torcer pro Vasco? Torce pro outro clube, pô. Vai torcer pro outro clube. Sai de perto, não precisa estar perto, sabe? Essa é a minha visão. Situação envolvendo Luca Orediano também. O Orediano é um cara realmente que teve o melhor momento da passagem dele agora pelo Vasco. Passagem não, porque ele é jogador do Vasco, foi comprado pelo Vasco, vai continuar no Vasco. Então, assim, ele estava numa crescente, né, com o Ramon Dias. De repente, fraturou o braço. Aí o Vasco, né, fez lá enfim, uma tala em 3D, né, para que ele pudesse voltar e assim ele conseguiria retornar e tal. A informação que eu tenho é que não pegou bem a decisão do Luca Orediano, que preferiu engessar o braço do que usar a tala, né, em 3D e tal. E já que ele vai engessar o braço, já que ele prefere engessar o braço, ele vai ficar aí 30 dias pelo menos parado. E aí o Campeonato Brasileiro acaba para o Luca Orediano. Nós não teremos o Luca Orediano, enfim, no restante, nesse primeiro momento, tá? Pode ser que as coisas mudem, pode ser que as coisas funcionem daqui para frente, mas nesse momento agora não teremos esse atleta, né? Um atleta, tecnicamente, eu não vou discutir aqui, acho muito bom, acho que o Vasco vai ganhar muito com ele ainda, né? Acho que ele vai realmente funcionar com a camisa do Vasco, mas nesse primeiro momento ele tem tomado algumas decisões polêmicas. Agora, tem a questão da idade também. É um jogador muito novo, né? Eu acho que falta ali, tem um Verratti, argentino, um pouco mais velho, né? O Manuel Capasso, vamos trocar uma ideia, senta aqui, vamos conversar. Pô, você fez um golaço agora, entra numa crescente, coloca aí, ajuda o time. Agora, tem que ver como é que é a decisão. O técnico é argentino. Vamos ver como é que é a decisão do Luca Orediano chegou para o técnico Ramon Dias e para o auxiliar técnico Emiliano Dias, né? Porque o jogador não pode bater o pezinho. O jogador está recebendo. O jogador tem que entrar em campo e resolver a parada. Tem que ter uma cobrança assim em cima do atleta. Que história é essa? Como é que é isso? Pô, não, vamos tentar. Vai treinar. Eu quero você bem. Se não voltar nessa temporada, em 2024, eu quero você bem. Não é nessa situação. Não é bem assim. Então, dar uma imprensada nos jogadores não é proibido, não. Não é proibido, não. Esses caras estão vestindo a camisa do Vasco e precisam representar a camisa do Vasco. Não vem contar história para o Vascaíno, não, que o Vascaíno não aceita isso, não. Nós cobramos salários em dia, nós cobramos que o clube esteja realmente em ordem, né, para que o jogador de futebol possa realmente só jogar futebol. Não seja como no passado, que o Vasco trouxe um monte de jogador acima da idade, um monte de... aí sim, refúgio, que ficava encostado no departamento médico, não resolvia nada, né? E aí, enfim, tudo que o torcedor do Vasco queria era se livrar dessas gestões ruins que o Vasco teve, né? Aí chega um jogador mais novo e quer bater o pezinho, que papo é esse? Se foi isso, tá errado, tá? Não tô aqui julgando, mas se foi, tá errado. E aí, o departamento de futebol do Vasco tem que entrar em ação, sim, colocar o pau na mesa e falar: ô, meu irmão, tu tá jogando no Vasco. Vamos parar de mais, vamos parar de historinha e ponto final. Tá certo? Então, é isso, galera. Se inscreve aqui embaixo. Vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. E um beijo no coração de todos vocês. Viva o Vasco! Saudações vascaínas.